Olá, gente, boa tarde. Hoje o nosso tema é plateumintos. Hoje a gente vai falar o que são os plateumintos, as classificações, e as doenças causadas pelos plateumintos. Primeiramente, o que são os plateumintos? Os plateumintos são germes do filo Plateumintes. Essa é uma ramificação que agrega em torno de 20 mil espécies de animais assemolados. A característica dos plateumintos mais marcantes é que define o visual dessa criatura, de maneira bem singular. É o seu corpo, achatado dorso ventralmente. O filo dos plateumintos recebeu esse nome porque corresponde etimologicamente ao grego plateumis, plano achatado, e eumintes, verme. Classes dos plateumintos. Essas espécies de vermes plateumintos são agregadas em três principais: tubelária, tremotoda e cestoda. Primeiramente, temos a tubelária, conhecida popularmente como planária. A classe tubelária é composta por espécies de vida livre, isto é, não são parasitas. Segundamente, nós temos a classe tremotoda. A classe tremotoda apresenta características de ectoparasitismo, vivendo assim na parte externa do corpo do hospedeiro, e também endoparasitismo, habitando dessa forma dentro do hospedeiro. E por último, nós temos a cestoda. O verme chamado de tênias classifica-se dentro da cestoda. Elas são endoparasitas, que habitam o intestino dos animais vertebrados. Aqui nós temos um exemplo da tubelária e uma classificação geral. Aí, como vocês podem ver, o corpinho bem achatado ali. Aí podemos perceber também que a tubelária tem duas faces, a ventral e a dorsal. E ali nós podemos ver ali um pouquinho mais para baixo, tem a boca, a faringe e o poro genital. E ali para cima são o ocelo, que parecem que são dois olhinhos assim. Aí agora nós temos o exemplo da tremotoda. Aí aqui nós temos um exemplo do lado esquerdo e do lado direito nós temos a classificação geral. Temos o macho, a fêmea, uma ventosa em cada um deles que liga o macho na fêmea e o canal do corpo do macho, onde que fica a fêmea dentro. E aqui nós temos um exemplo da cestoda, a famosa tênia, né, gente? Aí aqui também temos a classificação geral, tudo separadinho. E agora nós vamos falar um pouco sobre as doenças causadas pelos plateumintos. Primeiramente, temos a esquistossomose. A esquistossomose é conhecida como uma verminose causada por plateumintos do gênero Existoma, da classe de tremotodas. O alojamento desse ser no corpo humano varia de acordo com a espécie, podendo acontecer no vaso sanguíneo da bexiga, do intestino ou até mesmo, gente, do fígado. Aí agora eu vou explicar para vocês um pouquinho de como acontece ou pode acontecer essa infectação, digamos assim. E acontece assim, a eclosão dos ovos é a liberação das larvas ciliadas ou miracídios. Miracídios, desculpa. Acontece no encontro com córregos ou lagos de águas relativamente limpas. A continuação do ciclo do esquistossomo só ocorre se houver água. Alguns tipos de caramujos que funcionam como hospedeiros intermediários ao miracídios. Após adentrar o caramujo, uma larva passa por várias transformações, produzindo-se ativamente. Então, ela logo dá origem a dezenas ou até mesmo centenas de cercárias.
larvas dotadas de caudas que se desprendem do corpo do caramujo. Essas cercárias são capazes de nadar livremente e uma das formas de entrar no corpo das pessoas é através da pele. O esquistossomose possui diversos sintomas. Durante sua fase aguda, o portador do verme apresenta manifestações clínicas, como coceiras e dermatites, febres, inadependência, tosse, diarreia, enjoos, vômitos e até emagrecimentos. E por último, nós vamos falar de outra doença causada por plateumintos, que é a tênise ou cisticerco. O consumo de carne mal cozida, contendo cisticercos, transmite a tênia. No organismo do hospedeiro, o cisticerco se expande, dando origem a uma pequena estrutura que conecta-se à mucosa intestinal, formando uma tênia. Os sintomas apresentados pelo hospedeiro de uma manifestação de tênia são relativamente brandos, como diarreia, prisão de ventre, insônia e irritabilidade. A pessoa que sofre dessa verminose geralmente é magra, pois existe competição de alimento entre ela e o parasita. Então, gente, hoje essa foi a nossa apresentação de hoje. Muito obrigado e até a próxima.